Quem está feliz com Jesus? Aleluia. O salmista Davi faz uma declaração ao Senhor em Salmo 27:4, dizendo: uma coisa só eu te peço e eu mesmo buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua formosura e aprender dentro do seu templo. Se estamos aqui é porque reconhecemos o grande poder do nosso Deus e o quão somos pequenas diante de um Deus tão grandioso, diante de um Deus tão poderoso. Nós já podemos sentir a presença do Senhor nesse lugar. Jesus está aqui, a casa está repleta de graça, de unção. Tem unção no ambiente, o Senhor já está trabalhando, o Senhor já liberou o decreto de cura, de restauração, de restituição para a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Estou muito feliz em voltar, em retornar para essa casa de oração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alex, um amigo. Todas as vezes que eu venho aqui tem algo diferente, e hoje é o cabelo do pastor Alex. Meu Deus, vale a pena, viu, irmão, fazer a obra de Deus, porque Deus faz até nascer cabelo. Alguém pode aplaudir pela vida do pastor? Aleluia. Pastora Tamara, minha amiga, Deus abençoe sua vida. Eu tenho visto a tua desenvoltura espiritualmente no ministério, na tua chamada. Que Deus continue te abençoando. Que pena que eu não peguei desde o início a palavra, mas eu fui ministrada nessa manhã através da sua vida e entendi que eu não posso abrir mão, né, do meu menino, do meu projeto. Já vou sair com essa resposta nas minhas mãos. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alderi. Gente, no dia que eu venho pregar, o pastor Alderi está aqui. Que privilégio, mas que medo, né? Gente, ele é uma referência, assim, especificamente para mim. Não sei se ele lembra, ele ministrou para a gente no Instituto Querigma, acho que foi uma segunda-feira, pastor Neemias, e ele esteve conosco, e eu já acompanho também o trabalho dele, do seu pai. Deus continue abençoando a sua vida, viu? É um privilégio para mim. Minhas companheiras da banda Renovo, Adriele, Valmíria Mendes, que é uma das vocalistas da banda, né? O nome dela vem na frente, mas na frente do nome dela veio o nome de Jesus. Deus continue abençoando, Valzinha, você é um presente. Missionária Andressa, que já está retornando terça-feira para o Ceará, dizendo ela que volta. E eu falei, quem toma da água de São Paulo, volta a beber, né? Então, ela vai precisar ir para Fortaleza para cuidar da sua mãezinha, mas logo ela está de volta. Amém? Quem trouxe Bíblia Sagrada? Abra a sua Bíblia sem perca de tempo, na medida que você vai procurando. 1 Crônicas, capítulo 4. Eu quero falar aqui sobre o nosso material. A gente trouxe um material e eu já disse, pastora, avisa a mulherada, porque todas as vezes que eu levo algum material, aí a senhora falou que não anuncia, então anuncia aí, né, o nosso material. Eu estou com algumas semijoias. Quem gosta de semijoia? Estou com algumas semijoias, alguns vestidos, inclusive a Adri está com um desses vestidos, sobrevivi. Para você que é uma mulher que sobreviveu a tantos desertos, a tantos vales, tem o vestido sobrevivi, viu, pastora Tamara? Deus abençoe. Se você quiser lançar uma semente sobre o nosso ministério, abençoar as nossas vidas com uma semente, se você, eu não uso semijoia, então já compra uma semijoia para a tua mãe, a pastora Tamara usa. Anel, cordão, brinco. Deus abençoe, gente. 1 Crônicas, capítulo 4. Para quem também anda com umas dorzinhas nas costas, temos também gel de massagem, né, Valzinha? É canela de velho, mas jovem também usa. Viu? Se quiser nos abençoar, lança uma semente. 1 Crônicas, capítulo 4. Eu quero uma mulher bem empoderada no Espírito de Deus. Para ler o verso 7. Levanta aí e lê. Deixa eu ver se você tem esse destrave na língua. Vai. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 7. Quem se prontifica? Estes foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etinã e Cós.
Quem está pensando em gerar, em ter um filho, está aí a dica dos nomes de filho. Amém. Verso 9. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Em algumas traduções vai dizer, foi o homem mais ilustre da sua casa no meio dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus ouviu, Deus atendeu o seu pedido. Quem pode dizer um amém? Olha que interessante. Nós vemos aqui uma genealogia hebreia. No meio de uma grande genealogia, onde se registra a árvore genealógica oficial das tribos hebreias, um autor vai parar, vai fazer uma pausa e vai falar de um moço, vai falar de um homem chamado Jabes. Eu fico pensando de todas as vezes que nós fazemos planos de leitura da Bíblia Sagrada, quando fazemos os nossos devocionais. De repente, no seu plano de leitura, você vai parar aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. E quando você para aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, você começa a ver uma grade curricular. Você começa a ver pessoas que geraram pessoas. É mais ou menos assim o texto. Fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que também gerou ciclano. Aí você para, dá uma pausa, levanta, pega um copo de água. Eu particularmente levanto e vou tomar um café. Por quê? Porque ler as genealogias não são coisas fáceis. Dá uma cansada, a gente fica meio não querendo continuar o texto. Até mesmo os grandes estudiosos da Bíblia Sagrada, como o pastor Alderi, ele sabe muito bem que quando a gente chega na parte de genealogia, a gente cansa, a gente dá uma pausa. Mas entenda, o autor parou para citar o nome de alguém. O autor deu uma pausa para falar da história de alguém. Eu já quero aqui aplicar algo sobre a sua vida. Alguém vai fazer uma pausa no seu trabalho, no seu cotidiano, para contar a sua história, para falar algo que Deus fez na tua casa, na tua família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você tem uma Bíblia hoje? Porque alguém tem uma Bíblia. Porque hoje existem muitas histórias, muitas biografias contadas, mas a história de Jabes é a mais ilustre. Por quê? Porque a história de Jabes é alguém que foi pego do opróbrio, foi transformado e teve uma intervenção divina 360 graus na sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai usar alguém, vai pegar um autor para fazer uma pausa, para contar a tua história. Sabe por quê? Porque você tem uma pequena biografia, mas tem uma grande história. Se eu fosse ler grandes biografias de homens que fizeram história, por onde passaram, eu não leria a história de Jabes, porque é uma biografia curta. Não importa a biografia curta, o que importa é o que está por trás dessa biografia curtíssima. E por trás dessa biografia está alguém que vivenciou uma história de transformação, uma história de restauração, pastora Tamara, porque é o seguinte: no seu nascimento, a sua mãe, o seu pai já entregou o nome, colocou o nome de Jabes de aquele que é causador de dores. Os nomes nessa época, os nomes faziam parte de um prelúdio de um futuro. Um pai ou uma mãe, quando colocava o nome do filho, ele já estava preparando o futuro dessa criança. Observe que a mãe de Jabes, ela teve uma complicação no parto, e nessa complicação, ela disse: esse menino me deu muito trabalho, teve muito sofrimento, e o nome dele vai ser aquele que causa dores. A palavra no hebraico, no original, quer dizer afligir, pesar com dores.
ela deu à luz e causou muitas dores o nascimento de Jabes. Mas olha que interessante, Jabes vai nascer com carisma, vai nascer com um estigma de preconceito, vai crescendo na sua infância, na sua juventude com esse nome. Eu sou um causador de dores. Aí eu fico imaginando os relacionamentos de Jabes na sua infância ou na sua adolescência. Os seus amigos se reuniam para contar acerca dos significados dos seus nomes. Olha que interessante, quando Jabes parava para contar sobre que ele era um causador de dores, todo mundo dizia: o meu nome quer dizer promessa, o meu nome quer dizer bênção, o meu nome quer dizer paz. E Jabes tinha que dizer para todo mundo que o futuro que estava esperando ele era um futuro de dor. Mas o texto vai dizer: sua mãe o colocou o nome de causador de dores. Mas tem um problema, Jabes não aceitou esse estigma por muito tempo. O texto vai dizer que ele invocou o Deus de Israel. Eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O nome que vale é o nome que Deus dá. O nome que vale é o nome que Deus dá. O nome que recamara subricamaio. O nome que vale é o nome que Deus dá. Ele invocou o Deus de Israel. Quando eu falo de invocar, eu falo de clamor. Eu falo de um grito de urgência. Ele disse: minha mãe disse que eu seria um causador de dores. Agora é difícil eu aceitar esse nome para mim. Observe como os nomes faziam jus à personalidade e o caráter daquela pessoa. Você lembra qual foi o nome que foi dado a Salomão? Salomão, ele teve o nome de paz. E por fazer jus ao seu nome, Salomão não enfrentou nenhuma batalha, ele não entrou em nenhuma guerra. Ele venceu todas as guerras sem precisar ir para o campo de batalha. Por quê? Porque o seu nome era paz. Jacó recebeu o nome de suplantador, enganador. Mas um dia ele teve um encontro real com Deus. E quando ele se encontra com o Senhor, ele disse: eu vou tirar o teu nome de enganador e eu vou te dar o novo nome, Israel. Observe, quando Noemi, o seu esposo, decidiram escolher os dois nomes para os seus filhos. Para um foi Malom, que quer dizer franzino. Para o outro foi Quilom, que quer dizer debilitado. Franzindo e debilitado. Os acontecimentos que aconteceram no meio da sua casa definiram o nome desses dois homens, franzino e debilitado. Os dois chegaram a morrer. Olha como os nomes refletiam para o futuro dessa criança. Quem é que não lembra? Quando Salomão, ele pedindo sabedoria ao Senhor, ele disse: não me importa ter os bens dessa terra, mas se tu me deres a sabedoria, o Senhor diz assim: é por isso que o teu nome é paz, porque tu não tem apego às coisas da terra, porque você não pediu as riquezas, porque você não pediu as coisas dessa terra. Eu vou te abençoar muitíssimo em todas as áreas da sua vida. Observe que interessante, os nomes tem um grande significado na vida de uma criança, tá? E eu vim falar aqui nessa manhã sobre quando a gente aprende a viver nos nossos limites. E eu queria que você repetisse isso aqui comigo: vivendo além dos limites. Eu queria que você olhasse para essa mulher que está ao seu lado e profetizasse para ela: você vai viver além dos limites. Profetiza mais forte: você vai viver além dos limites. Quando Deus quer honrar a história de alguém, Ele não precisa de uma grande diferença. Ele pega a pequena diferença e faz toda a diferença. Ele pega aquilo que é improvável. Ele pega aquela mulher que teve uma infância tão difícil, mas Ele pega o improvável e diz assim: vou fazer toda a diferença nessa pequena diferença. Eu quero profetizar nessa manhã, através de uma pequena diferença, Deus vai fazer você viver além dos seus limites emocionais, além dos seus limites profissionais, além dos seus limites físicos. Deus vai fazer você viver além dos limites.
Olha que interessante. Quando Jabes decide invocar, ele decide quebrar em oração uma maldição. Pessoas que passam o tempo todo convivendo com maldição em sua vida. E aí a desculpa é, porque minha avó, porque a avó da minha avó. Eu sei que tem maldições desde a primeira a quarta geração. Mas quando essa maldição parar em você, não vai mais adiante. Quando essa maldição parar em você, é onde você vai invocar o Deus de Israel. E quando você invocar o Deus de Israel, Deus vai quebrar uma maldição através da oração. E vai dizer, parou em você, não mais adiante. Sabe por quê? Porque até a tua posição vai garantir a tua posteridade, o futuro dos teus filhos, o futuro. Ele está dizendo, eu vou garantir o futuro dos teus filhos, dos teus netos. Deus está quebrando maldição hereditária nessa manhã, desde a primeira à quarta geração. Palavras que foram lançadas contra você ainda no ventre, palavras que vieram contra você, mas Deus está dizendo, clama ao Deus de Israel. Ele quebra a maldição dentro da oração. Ele quebra a maldição dentro da oração. Ele quebra a maldição dentro da oração. Eu vou te dar 10 segundos para você adorar o Senhor, porque nessa manhã Ele está quebrando maldição. Quando eu fui formada no ventre da minha mãe, o meu pai e minha mãe não haviam projetado o meu nascimento. E o meu pai disse, eu prefiro ter vários filhos homens do que filha mulher. E eu não fui esperada, eu não tive um quartinho preparado, mas simplesmente eu vim ao mundo. E a minha mãe me rejeitou no ventre. Por esse motivo, passou-se alguns anos, aos 7 anos de idade, em alguns conflitos familiares do meu pai com a minha mãe, eu e mais 4 irmãos sendo criados pelos 2. Quando eu completei 7 anos, sendo eu a caçula, minha mãe decidiu ir embora de casa e disse, não aguento mais menino. Ela já havia abandonado a primeira família, o meu pai era o seu segundo casamento, e ela abandonou os seus 4 filhos no primeiro casamento. E conosco não seria diferente, pois está dando continuidade a uma grande maldição na vida da minha mãe. Aos 7 anos de idade, a minha mãe me abandonou juntamente com os meus irmãos, e eu lembro que a cena foi, pela manhã bem cedo, enquanto meu pai estava preparando alguma coisa para comer, sentado na mesa, a minha mãe pegou a sua bolsa e disse, eu vou embora, não aguento mais, eu vou embora de vez. E aí eu lembro que eu tinha uma bolsinha de pano costurada, coloquei umas roupinhas dentro, uma boneca que eu tinha, coloquei dentro dessa bolsa e disse, mãe, eu vou contigo. Mas na esquina da minha casa, minha mãe mais uma vez me rejeitou e disse, não, volta e vai morar com o teu pai. Mas antes de ela sair de casa, o ódio que ela tinha pelo meu pai era tão grande, que ela liberou uma maldição contra a minha vida e a vida da minha irmã. Ela disse assim, olha, essas 2 meninas sendo criadas com você, eu não vou levar, porque senão eu não tenho onde morar. Como que eu vou levar essas meninas se eu for morar debaixo da ponte? Então você vai ficar com essas meninas. E elas 2 serão as maiores prostitutas do bairro. Quando a minha mãe lançou essa maldição contra a minha vida e a vida da minha irmã, o meu pai era católico mesmo, de adorar imagens. E ele não tinha um conhecimento como um cristão. Mas na hora ele achou aquilo terrível. Apesar de ela ter me abandonado na rua, nas pedras de calçamento, porque não tinha pista naquela época, e eu fiquei chorando até o meu irmão mais velho ir, me colocar no braço e me levar para casa. E aí eu tive depressão na minha infância. Mas Deus preparou pessoas na escola onde eu estudava, professoras maravilhosas, para me aconselhar, para cuidar da minha vida, porque Deus sabia que eu precisava ter uma alma saudável, porque Ele iria me usar para o ministério. Eu lembro que eu fazia a 5ª série e eu tinha uma professora de filosofia
que eu não sei, eu tenho certeza que foi Deus, porque ela era teóloga, mas dava aula de filosofia na escola, e ela disse assim: eu sinto em fazer algo. Todos os dias das minhas aulas eu vou chegar 15 minutos antes e eu vou chamar você para sentar naquele banquinho. Tinha um banquinho de cimento assim na frente da minha sala, e ela disse: eu só quero conversar com você. E eu achei aquilo tão, eu falei: meu Deus, mas alguém falou para ela conversar comigo? E ela disse que sentia em fazer isso. E aí eu lembro que era 20 para as 17 horas, todas as aulas dela, não lembro se era na quarta ou se era na quinta, ela me chamava para sentar naquele banquinho, simplesmente para perguntar: você está bem? Como está você? Como foi o seu dia? E eu lembro que o cuidado de Deus foi tão tremendo, porque eu não tinha perto de mim a minha mãe. Eu tinha essa ausência de maternidade, eu tinha um estigma de rejeição desde o ventre, fui abandonada com 7 anos, e agora o meu pai nos criou com seus muitos conceitos de legalidade, e a gente foi dizendo: meu Deus, parece que eu não tenho uma figura nem de mãe, mas tem um pai ali, mas que não está nos criando como deveria nos criar. Mas aí, Deus prepara professoras para cuidar de mim. Eu lembro que todas as provas e as atividades, ela sempre escrevia um texto para mim e começava a falar palavras tão bonitas. Ela dizia assim: olha, você tem um futuro promissor, olha, Deus tem um plano na sua vida. E eu fui evangelizada pela minha professora, que nem era cristã. Sabe o que é isso? É Deus cuidando de cada detalhe da sua história e dizendo: eu vi a palavra que foi liberada contra a sua vida, mas não é para a sua morte, é para o meu trabalhar, é para um futuro ministerial, é para algo que eu estou preparando para você. Olha que interessante. Eu conheci a Jesus pela primeira vez com 8 anos. Quando eu fui comprar o pão, havia uma salinha num dia de sábado, na esquina da mercearia onde eu ia comprar o pão. E eu via quando aquela mulher chamou as crianças para dar picolé, só que na verdade o picolé era, elas pregavam a palavra, e quando elas pregavam a palavra, aí ela falava que ia dar um picolé, atrair as crianças e começava a falar de Jesus. E aí eu lembro quando ela disse: quem quer Jesus? Eu falei: eu quero. Mas eu não entendia muito o que significava aquilo. Mas eu sentia alegria todas as vezes que tinha aquela reunião. Eu dizia: pai, não tem como o senhor mandar eu comprar o pão na mercearia, porque eu tinha sede de Jesus. Eu queria ouvir mais acerca desse Jesus. Eu queria ter intimidade, eu queria conhecê-lo de verdade. Mas aos 14 anos de idade, eu tive um encontro real com Jesus. Quando eu vim para a casa do Senhor, o Senhor me lançou uma promessa, porque ainda existem profetas. Não está banalizado, não. Ainda existem profetas que Deus fala coisas profundas. Só para resumir bem rápido, eu não sou muito de contar o meu testemunho, as meninas sabem que andam comigo, mas quando Deus manda eu contar, eu conto. Aos 14 anos de idade, quando eu aceitei a Jesus entrando na igreja pela primeira vez, o pastor disse assim: essa menina, dentro da sua Bíblia tem uma foto de uma mulher, e eu fui chorando, ele veio aqui na frente. O Senhor falou comigo que essa foto é a foto da sua mãe. Essa mulher, ela foi embora, ele começou a contar toda a história da minha mãe. Tem coisas que a nossa mente grava de uma tal forma, eu não esqueço nenhuma palavra que ele disse. Ele disse assim: olha, vão passar muitos anos, vão dizer que a sua mãe morreu, mas ela não vai morrer, porque ela tem plano de salvação. E o Senhor disse: muitos anos se passarão, mas vai chegar um papel na sua mão. E quando chegar esse papel, eu vou mostrar onde a sua mãe está. Eu vou preparar uma situação, vou salvá-la e depois vou levá-la. Sabe quantos anos se passaram? 20 anos. Quantos anos? 20 anos. E eu guardei aquela promessa. Os meus irmãos choravam. Eu tinha um irmão que ele tinha tanto ódio da minha mãe, que não se podia alguém falar assim, porque na escola a gente sofria bullying, e as pessoas diziam assim: lá vem a filha da Maria fugitiva. Para você ver que essa história de bullying não é brincadeira, é plano satânico, é do diabo. E eu lembro quando de repente eu ouvi essas palavras e aquela promessa parece que era como água que cobria aquelas palavras no meu coração. E eu dizia: não, a minha mãe vai voltar, Deus vai salvar a vida dela e tudo ficará bem. Eu esperei 20 anos o retorno da minha mãe. E eu lembro quando chegou uma notícia dizendo: a sua mãe morreu.
passou num programa de TV chamado Barra da Pesada, porque as notícias eram tão pesadas que o nome do programa era Barra da Pesada. Apareceu uma mulher com o mesmo nome da minha mãe, a filiação dos meus avós. Gente, foi uma coisa assim tão sobrenatural. E disseram que minha mãe, a gente sabia uma notícia bem longe, que ela estava no interior, ou de Juazeiro ou de Crato, mas não tínhamos veracidade nos fatos. E quando apareceu a identidade da minha mãe dizendo que ela havia morrido afogada num lago, na hora a promessa encheu o meu coração como muitas águas, dizendo: não, ela não morreu. E eu passei tantos anos da minha vida, os meus irmãos dizendo: menina, para de dizer que tua mãe vai voltar, o profeta foi mentiroso, ele falou segundo o coração dele, tá vendo, a nossa mãe já morreu, já está enterrada, está só os ossos. Mas escute uma coisa, bateram no portão da minha casa, e chegou a minha irmã que mora aqui em São Paulo, que é do primeiro casamento da minha mãe. E ela disse: irmã, eu trouxe um papel, e esse papel é o endereço da nossa mãe. Você pode aplaudir a Jesus? Às vezes situações aparecem na nossa vida e às vezes a gente não entende. Mas tudo tem o dedo, tudo tem a mão do Senhor para um propósito real. E eu lembro que quando ela trouxe esse papel, a minha irmã decidiu ir atrás da minha mãe no interior e encontrou a minha mãe em Crato. Morava em Juazeiro e agora estava morando no Crato. E ali, quando a minha irmã foi conversar com a minha irmã chegou com tanta alegria, com tanto amor. E a minha mãe olhou para a minha irmã como se minha irmã fosse um nada. E ela disse: eu sou sua filha. Ela disse: eu sei, mas muitas coisas aconteceram. E depois a minha irmã foi descobrir que algo estranho estava acontecendo ali na sala, porque minha mãe vivia há 20 anos debaixo de um jugo. E ela sofria violência doméstica. Ela ficava em cárcere privado. E o marido da minha mãe proibiu ela ir pisar o pé no Ceará. Por isso que 20 anos ela não pisou o pé no Ceará para ir ao nosso encontro. Mas ela disse que chorou todas as noites, todas as madrugadas. Mas quando ela viu que não tinha mais jeito, não havia mais saída para o cativeiro dela, ela não estava mais nem aí. Ela deixou isso estagnar. Minha irmã voltou para casa muito decepcionada, mas feliz por tê-la encontrada viva. E olha que interessante, aconteceu uma situação, minha irmã com contato com a filha do ex-marido da minha mãe, disse assim: olha, vem buscar a tua mãe, porque o meu pai agrediu ela está aqui em casa escondida, ele deu uma machadada na cabeça dela, com vários pontos na cabeça. Olha o processo. E aí meus irmãos foram buscar a minha mãe no interior, só para resumir. Quando retornaram para casa, a minha mãe aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Teve um processo de restauração com uma durabilidade de 2 anos. Durante 2 anos, a minha mãe era adoradora de Padre Cícero, andava com roupa marrom. Ela confessou a Jesus Cristo de Nazaré. Houve reconciliação dos meus irmãos para com ela. Minha mãe se batizou nas águas. Minha mãe entrou para o grupo das irmãs valorosas da sua igreja. E depois de 2 anos, o Senhor decidiu levar a minha mãe, porque minha mãe já estava pronta, da mesma maneira que ele havia falado. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a minha mãe disse: vocês duas serão 2 prostitutas, o céu disse assim: serão 2 missionárias. Deus levantou a minha irmã, tirou da prostituição. A minha irmã viveu uma vida de prostituição, sim, mas Deus arrancou a minha irmã do laço do passarinheiro, arrancou da prostituição, e hoje ela é uma grande pregadora da palavra do Senhor, e ela tem anunciado nos 4 cantos que Jesus Cristo salva e liberta. Por que que eu estou contando esse testemunho? Deus está dizendo: o nome que vale na sua vida é o nome que Deus dá, é o nome que Deus dá. Talvez seu pai lançou uma palavra de maldição, a sua avó lançou uma palavra de maldição sobre a sua vida, mas eu vim dizer: você não é maldita, você é abençoada. Você é abençoada. Quando Jabes decidiu: Senhor, vem sobre a minha dor. Quando ele disse: vem sobre a minha dor, invocando Deus de Israel, o Senhor já foi entregando para Jabes um caminho de possibilidades, um leque de possibilidades. Quando ele sentiu graça na sua oração, ele disse: já que o céu está aberto, eu vou
começar a fazer os pedidos. Ele fez 4 pedidos dentro de uma oração. 4 pedidos. O primeiro pedido que Jabes vai fazer, quando ele diz assim: Senhor, abençoa-me muitíssimo. Sabe por que ele pediu para o Senhor abençoá-lo muitíssimo? Ele diz: já que eu fui amaldiçoado muitíssimo, eu quero a tua bênção muitíssima. Quando ele fala sobre a bênção, quando ele invoca que Deus o abençoe, eu lembro de Moisés dizendo: não adianta negociar comigo, Deus. Não adianta querer mandar um anjo que eu não vou. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Olha o que é que Jabes diz: eu valorizo a tua presença. Abençoe-me muitíssimo. Abençoe-me muitíssimo. Quando ele fala abençoe-me muitíssimo, abençoar no hebraico quer dizer bará. Diga bará. Diga, você está pronto para receber o bará de Deus na sua vida? Pergunta para essa mulher: você está pronta para receber o bará de Deus na sua vida? A bênção de Deus na sua vida? Nós intitulamos, quando ele diz: Deus, abençoe-me, ele disse: eu quero uma bênção grande. Eu quero uma bênção abundante. Se você quiser pedir apenas uma bênção, você peça uma bênção. Mas ele diz: eu quero uma bênção grandiosa, muitíssima. Quando ele falou isso, o Senhor está dizendo: está certo, Jabes, muitos presentes serão dados a você. Inclusive nós recebemos tantos presentes na tão grande salvação, porque Ele nos deu na cruz do Calvário, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu o perdão, Ele nos deu a cura física, Ele nos deu a cura emocional, Ele nos deu a vida eterna. O que é que você precisa mais? A bênção é grande. Os presentes da tão grande salvação que recebemos te assistem em todos os momentos da sua vida. Olha o que é que ele diz no Evangelho de Jesus segundo João: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque a bênção de Deus é infinita. A bênção de Deus é infinita. Olha o que é que ele está dizendo. Efésios capítulo 3, 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus está dizendo: eu vou fazer muito além do seu pedido. Eu vou fazer muito além do seu pedido. A segunda bênção que ele vai pedir em oração é: Senhor, eu quero que tu alargue as minhas fronteiras. Quem quer viver no mesmo lugar que viva, mas quem quer viver de novidade não pode se limitar a apenas um lugar. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, para mim aqui está ótimo. O pastor Alex, a pastora Tamara podia dizer: esse tamanho de igreja está ótimo. Não. Mas Jabes disse assim: eu quero algo maior. Porque se eu já pedi uma bênção grande, agora eu estou pedindo uma bênção expansiva. Olha o que é que ele diz: eu quero que o Senhor alargue os meus territórios. Para que você quer alargar os seus territórios? Se você for egoísta, se você quiser monopolizar a presença de Deus, não peça para Deus alargar as suas tendas. Agora, se for para o crescimento da obra, diz: Senhor, pode mandar gente que cabe no meu projeto. Pode mandar gente, Senhor. Alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. Alargue as minhas tendas. Olha o que é que ele diz em Isaías 54, 2, 3. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. Ele está dizendo: não impeças. Olha para a tua irmã e diz: não impeças. Alonga as tuas cordas
e firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque transbordarás à esquerda, transbordará à direita. Ele está dizendo: alarga as minhas tendas, Senhor, alarga os meus territórios. Agora eu pergunto: como é que eu posso alargar as tendas? Como é que eu posso alargar as minhas tendas? Na oração, na palavra, no jejum, na consagração. Ele está dizendo: alarga na palavra, porque diante da palavra tem um fundamento que é Cristo. Ele diz que é alargar as tendas. Falar de alargar as tendas é falar de crescimento. Esses dias eu estava falando para as meninas, eu disse assim: você deu o primeiro passo? Ela disse: dei. Então você já não está mais no mesmo lugar. A partir do momento que você dá o primeiro passo, você se posiciona para algo. Deus está dizendo: você não está mais no mesmo lugar. Já mudou o foco, já mudou a visão, já mudou a maturidade. Deus está dizendo: se você der o primeiro passo, a maturidade vai mudar. Se você der o primeiro passo, as coisas vão começar a mudar na sua vida. E quer saber de uma coisa, meu filho? Crescer dói. Você sabia quando a criança começa a crescer fisicamente, ela começa a ter dores nos ossos? Porque crescer dói. Falar de crescimento é entender que a criança passa por esse processo porque crescimento é doloroso. Só que a minha fé me diz que o meu nome não determina o meu tamanho. A minha fé diz que o meu nome não vai determinar o meu tamanho. Eu recebi o nome de causador de dores, mas eu vou crescer. Eu recebi um estigma de preconceito, mas diante da minha dor, eu vou crescer. Ele disse: alarga as minhas fronteiras. E quando ele diz alarga as minhas fronteiras, vem o discernimento, a sabedoria. Ele disse: Jabes, Satanás não vai ficar feliz quando as tuas cordas forem alongadas. Todas as vezes que nós nos determinamos a dar um passo para Deus, a fazer aquilo que apraz o coração de Deus, no processo do crescimento, o inimigo sempre vai querer tocar em você, tocar nos filhos, tocar no marido, tocar na casa, tocar nos projetos. Mas Deus está dizendo: continua clamando, Jabes. Ele disse: então eu vou para o terceiro pedido. Ele disse: agora eu estou sendo abençoado em uma bênção grande, em uma bênção expansiva, mas agora eu preciso de verdade de uma bênção garantida. Diga-se: bênção garantida. Fala para tua irmã: a bênção que Deus vai preparar por você não é garantida pelo homem, não é garantida pelo teu patrão, é garantida pelos céus. Deus está dizendo: o caminho já está pronto, as tendas já estão alongadas, as cordas já estão alongadas. Caminha, 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 caminha. Você lembra de Atos capítulo 12? Pedro dentro de uma prisão interior, vigiado por 16 soldados. Mas o anjo entrou, a luz entrou e disse: Pedro, levanta-te. Quando ele levantou, o fato de ele levantar fez com que as correntes caíram dos seus pulsos. Porque Deus está dizendo assim: aquilo que você pode fazer, você faz. Levante-se, se posicione. Mas aquilo que o céu pode fazer, Ele faz também. Ele disse: levante-se. E o texto vai dizer que o anjo disse assim: volte, calce as sandálias, porque ele ficou de pé, não tinha mais corrente sobre os braços, mas ele quis sair correndo, quero conjecturar, e o anjo disse: volte, 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 calce as sandálias da preparação da bota do evangelho, calce na palavra, põe a capa sobre as costas, a autoridade sobre as costas, e tem mais uma coisa: segue-me. Essa palavra segue-me quer dizer assim no original: pisa aonde eu. Olha o que é que Deus está dizendo: Pedro, se tu quiseres pisar do teu jeito, da tua forma, você não vai transpor esse portão difícil. Mas se você estiver debaixo de uma submissão ministerial, se a minha mão estiver contigo, tu vai ultrapassar esse portão de ferro. Não tem ferrolho, não tem corrente que vai impedir a tua passagem. E o nível vai mudar, porque aqui tu está dentro de uma prisão interior, aqui tem 16 soldados julgando a tua história, mas daqui a pouco tu vai estar pisando nas ruas de Jerusalém, porque alguém vai precisar ouvir a tua história. Entenda isso. Pedro saiu, o nível mudou.
Só que Pedro teve que tomar um posicionamento. Foi isso que Jabes fez. Ele disse: Senhor, eu já tenho uma bênção grande, expansiva, agora eu te peço uma bênção garantida. Sabe o que ele disse? Senhor, não adianta eu viver essa grandeza, não adianta eu estar nesse caminho alargado, não adianta eu ter tantas bênçãos muitíssimas, se a tua mão não for comigo. Olha o que é que diz Salmo 23, 6, vai dizer assim: é que a tua bondade e a tua misericórdia andarão comigo, andarão comigo. Ele está dizendo: aonde você pisar o teu pé, a bondade e a misericórdia andarão com você, e você habitará na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que é que Jabes está dizendo? Senhor, eu só quero pisar aonde o Senhor pisa, eu só quero chegar se o Senhor estiver lá, se a tua bênção for comigo. Olha o que é que Deus está dizendo para Jabes. A minha mão está estendida aqui, vem cá, pastora Tamara, por favor. Fica de frente para a parede, pastora, por favor. Que a bondade e a misericórdia do Senhor andarão comigo. Anda, pastora Tamara. Volta aqui, pastora. A bondade e a misericórdia andarão comigo. Se no meio da caminhada a pastora Tamara disser assim: tá, mas quanto aos levantes, quanto à fofoca, quanto às calúnias no meio da caminhada, ele disse assim: passa, porque por onde tu passar, eu vou destruindo as tendinhas de Satanás. Eu vou destruindo as palavras malditas. Eu vou destruindo, porque a minha bondade, a minha fidelidade, a minha misericórdia andará contigo por longos dias. Aplauda Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém vai impedir o teu crescimento. A bondade, a misericórdia de Deus andará contigo por longos dias. Eremi camara subrianaio. Se a mão de Deus é conosco, quando estamos dentro da vontade de Deus, debaixo da mão de Deus, ele diz: quando a minha mão vai contigo, a visão chega. Quando a minha mão vai contigo, a sabedoria vem. Quando a minha mão vai contigo, o projeto chega. Quando a minha mão vai contigo, eu tiro o projeto do papel, te dou graça para você viver. Deus está dizendo: Satanás não vai impedir. Não é a palavra maldita, não é a palavra de maldição que vai destruir o que Deus tem ao teu respeito. Só quem recebe essa palavra, diga glória a Jesus. Ele disse: eu vou me encaminhando para o quarto pedido dentro de uma oração. Você sabia que Jabes foi o único homem na Bíblia Sagrada que tudo que ele pediu, Deus atendeu? Mas ele não nasceu para ser alguém que trouxesse sofrimento na vida de alguém, ou alguém trouxesse sofrimento na vida dele. Meu filho, se você quiser aceitar a palavra que lançaram sobre você, aceite. Mas se você não quiser aceitar, você diz: não preciso aceitar essa palavra. Sabe por quê? Porque o Senhor diz: eu que sei que pensamento tenho ao vosso respeito. Eu é que sei que pensamento tenho ao seu respeito. Eu é que sei o que eu penso ao teu respeito. E esses pensamentos são pensamentos de paz. Olha para a tua irmã e diz: você não é a tua queda. Diga: você não é o teu deslize. Você não é a frustração que te norteou. Diga: você é amada do Pai. Você é princesa do Senhor. Diga: sabe o que é que Deus tem para você? Caminhos de milagres. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Todas as vezes que o diabo fica muito feroz contra você, quando você iniciar um projeto, você vai entender que você está no caminho certo. Porque o inimigo não vai investir no que você é hoje, ele vai investir no que você vai se tornar amanhã. A maior raiva do inimigo é que você cresça em todas as áreas. Lembra que foi pregado uma vez aqui sobre
as bênçãos, as fontes superiores e as fontes inferiores, ele está dizendo, quando a bênção de Deus vier sobre a sua vida, vai te cobrir por cima e vai te cobrir por baixo. E quando a bênção de Deus te cobrir por cima e te cobrir por baixo, nada mais vai te atingir, porque tem uma blindagem do céu. Deus está dizendo, vai vir a calúnia, vai, porque isso não vai parar na nossa vida. Mas Deus está dizendo, agora só tem uma coisa, bate e volta, porque as fontes superiores e as fontes inferiores estão te cobrindo. Ele diz, eu te cubro nas vitórias que vêm dos montes, mas eu também te cubro nas vitórias que vêm dos vales. Se tu estiver em uma altura, em alguns processos na sua vida, o Senhor diz, a minha água vai estar contigo, mas se tu estiver lá embaixo nos vales, as minhas águas também estarão contigo. Observe o que é que Deus está dizendo. Para finalizar, ele diz, preserve-me do mal. Ele diz assim, Senhor, livra-me das dores. Qual foi o nome que ele teve? Causador de dores. Mas quando ele invoca o Deus de Israel, ele disse assim, Senhor, a bênção que eu vou pedir ao Senhor agora nesse momento vai ser uma bênção de livramento, uma bênção de proteção. Ele está dizendo, Senhor, se minha mãe falou que eu ia ser causador de dores, então livra-me do mal. Então livra-me do mal. Livra-me do mal. Senhor, livra-me de todas as obras malignas que o inferno tem preparado contra mim. Deus está dizendo, eu estou te protegendo por cima, eu estou te protegendo por baixo. Só para finalizar, a Bíblia Sagrada vai falar acerca de uma mulher chamada Jael. Diga Jael. Quem foi Jael? Jael foi a esposa de Heber. Heber fez uma aliança com o inimigo. Só que Jael ficou posicionada dentro da sua casa. Ele disse, a mal conduta do meu marido não quer dizer a minha mal conduta. Se o meu marido quer fazer aliança com os inimigos, aqueles que são inimigos de Deus, que façam, mas eu vou manter a minha posição dentro de casa. Observe quando Baraque foi, aquele homem, Cícera, o grande, o que dizia que tinham seus 900 carros de ferro, vieram contra o povo, e Débora está gritando, vai Baraque! Houve aquele conflito, e no meio do vale Deus preparou um gotejar de água, e nesse gotejar afogou os carros de ferro, emperrou todas as rodas, e agora o inimigo que tinha 900 carros vai embora a pé para a casa de Jael. E quando ele chega na casa de Jael, ao tocar, ao bater na porta, Jael diga, oi meu senhor, pode entrar, tem um edredom limpo para você usar, tem uma cama para você deitar. E ele disse, eu só quero água. E você não diz para ninguém que eu estou aqui. Ele disse, você quer água? Mas eu vou dar leite, porque eu não faço o que o inimigo quer. O inimigo pede água, dê leite. Porque leite tem um poder sonífero. Quando ele dormiu, ela pegou uma estaca. E onde era essa estaca? Da tenda. Ela pega uma estaca, só que entenda uma coisa, quando ela pega essa estaca, ela tira de uma forma, com uma estratégia, ao ponto de essa estaca não desestabilizar a sua habitação. A estratégia que Deus vai te dar não vai desestabilizar o teu casamento, nem a tua casa. A estratégia que Deus dá não vai desestabilizar a tua tenda, porque é Deus que está dando. Ela pegou aquela estaca, travou na testa do inimigo, matou o inimigo. Sabe por quê? Porque Deus disse que daria a vitória nas mãos de uma mulher. E essa mulher não seria Débora, não. Era Jael. Deus está dizendo, eu estou te dando estratégia. Eu estou te dando estratégia para você vencer o inimigo. Ele está dizendo, pega essa estaca, atinge o inimigo, mas ele não vai permanecer na sua casa. Para finalizar, olha que interessante, quando ela diz assim, Senhor, a minha casa não desestabilizou, o inimigo está morto dentro de casa, e agora tem que arranjar alguém para tirar o morto dentro da casa. Deus está dizendo, não vai feder pecado na tua casa. O inimigo não vai permanecer lá por muito tempo. Quando Deus te blindar por cima e te blindar por baixo, o inimigo não vai entrar.
Quando Jabes faz esses 4 pedidos: abençoe-me, Senhor, muitíssimo, amplie as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo e o Senhor me livre do mal. O que é que sobrou para o inimigo? Nada. É isso que o Senhor está falando com você, mulher. Você é muito preciosa para se apegar a uma palavra que ficou lá atrás. Olha o que é que o Senhor diz: traga à memória só o que pode te dar esperança. Quando o local que você está, as pessoas não querem mudar, comece por você. Se ninguém quer mudar, mude você. Se ninguém quer fazer, faça você. Se ninguém quer buscar, busque você. Deus está dizendo: pare de ficar culpando os outros. Deus está dizendo: você não é um erro. Você não é um erro. Eu estou te dando a estratégia certa. Deus está dizendo: se ninguém é o exemplo na sua casa, seja você o exemplo. É você que eu vou usar. É você que eu vou abençoar. Fica de pé. Eu queria que você ficasse de frente para uma mulher.